Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Esse texto não será projetado. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Você também que nos assiste pela internet, abra sua Bíblia para acompanhar a exposição da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 1. A princípio nós vamos ler dos versos 2 até o verso 4. E logo em seguida nós vamos expor todo o capítulo para tirarmos aqui os ensinamentos que o Espírito Santo já preparou para nós. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez neste culto lermos a Tua Palavra. Desta vez nós vamos expô-la, que Teu Santo Espírito possa aplicar em nossos corações para que possamos entendê-la. Mas não só entendê-la, que possamos praticar o que nós aprendermos aqui neste momento, nessa exposição, neste estudo. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e derrame a sua graça sobre nós, sobre as nossas mentes, ilumine as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Qual o objetivo de Tiago ao escrever esta carta? Primeiro, a perseverança da igreja. Ele escreveu para os seus leitores para que eles tivessem resistência, que perseverasse mesmo nos sofrimentos. A igreja primitiva sofria muitas perseguições e existiam falsos ensinamentos como nós temos hoje, mas aqueles que verdadeiramente eram cristãos, eles eram perseguidos, eles sofriam. Então Tiago vem, através da sua carta, ensiná-los a perseverarem, ficarem firmes na fé. Outra questão da carta de Tiago era corrigir uma deficiência que estava acontecendo na fé cristã. Alguns cristãos mesmos estavam dando ouvidos a outros ensinamentos. Então Tiago vem aqui, durante toda a sua carta, ele corrige essas questões. Eles não estavam conseguindo entender que o sofrimento era uma atitude de amor de Deus. Eu imagino, e a gente consegue claramente perceber isso na carta de Tiago, que alguns estavam falando assim: que Deus é esse? Que Cristo é esse que não protege vocês e vocês ficam sofrendo o tempo todo? Parece que nos dias de hoje também alguns dizem assim, né? Ué, mas que Deus é esse que permite isso acontecer no planeta Terra? Questionam aí a soberania de Deus. E a gente vai ver aqui, nestes versículos do capítulo 1 de Tiago, que Tiago ele dá algumas orientações para que nós observemos, para podermos enfrentar os sofrimentos com mais resistência. E são 8 orientações que nós vamos aprender aqui com Tiago. A primeira está aí no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes pelas provações. Então, a primeira orientação que o Tiago nos dá aqui é que nós devemos nos alegrar. Nos alegrar em meio ao sofrimento. Nos alegrarmos em meio às angústias que passamos. A princípio parece estranho, soa estranho isso aos ouvidos de muitas pessoas. Como assim? O que significa isso? Se alegrar? Nós vamos entender no decorrer da exposição,
Alegria por quê? Porque se nós, já vou adiantando, se nós pensarmos numa alegria terrena neste momento, já vamos nos complicar. Então nós vamos entender por quê, o que significa essa alegria. Mas o próprio Tiago, ele nos ajuda aí a entender essa alegria. Vamos ler o versículo 3. Sabendo que a aprovação, melhor dizendo, da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui parece que a gente já começa a entender. Nós nos alegramos no sofrimento, porque sabemos que Deus, que Cristo está conosco e vamos superar aquela dificuldade. E quando nós superamos essa dificuldade, a nossa fé é fortalecida. E aí a gente cria em nós uma esperança de que quando vier novas provações, Cristo está conosco. Mas mesmo assim, precisamos ter em mente, a gente vai ver isso aqui, precisamos ter em mente que os sofrimentos podem durar a vida toda, mesmo você um cristão fiel. Precisamos ter isso em mente. Versículo 4. Ora, a perseverança, e esse versículo 4 ele é fantástico dentro do contexto. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Olhar com alegria para os sofrimentos é uma grande necessidade do cristão. E é a primeira coisa que Tiago fala. Para a gente poder entender as próximas 7 dicas que Tiago dá, a primeira que você precisa entender, você tem que ser alegre mesmo nas dificuldades, mesmo no sofrimento. E essa alegria, ela é uma provação de Deus, porque Ele nos ama. E essa provação nos faz crescer. O verso 3, já lemos, mostra isso. O alvo de Deus, quando nos faz passar pelos sofrimentos, é a perseverança, ou seja, a resistência. E a perseverança nos torna perfeitos e íntegros. Essa ideia de ação completa quer dizer isso. Uma vez que você passa por uma dificuldade e vence essa dificuldade, e você sabe que foi Cristo que te ajudou a vencer, qual é a sua atitude? Falar isso para alguém. E quando você fala isso, isso são ações práticas da sua fé. Tiago foi um daqueles que lá no início, quando se formou a Bíblia, as pessoas não gostavam muito dele para negócio de obras, mas a obra que Tiago se refere aqui é a obra da evangelização. Muitas pessoas acham que obra de evangelização é o que eu estou fazendo aqui nesse púlpito. E evangelização é muito mais do que isso. Evangelização é você estar lá fora, é trabalhar com as crianças, é doar o seu tempo para trabalhar com as crianças, é você entregar uma cesta básica, é você falar do amor de Cristo para um amigo que te deu a oportunidade ali, mesmo que dure 10 segundos essa palavra. Isso é evangelização. Evangelização é você entender o que o povo está passando e como tem pessoas com dificuldade nesse período aí. Como tem pessoas desempregadas nesse período. Isso é evangelização, isso é a ação completa da sua fé. E precisamos entender. Esse se alegrar aqui no sofrimento não é um cinismo. Assim, você está passando por uma dificuldade, você fica rindo. Não é isso que o Tiago está falando. É a certeza de que isso um dia vai acabar e você estará no céu, na glória, onde não haverá mais sofrimento. É disso que Tiago está falando. É dessa alegria. Não alegria no tempo presente, mas alegria que aquilo um dia vai acabar. Quando você morrer ou quando Cristo voltar. É essa certeza que deve fortalecer
as nossas vidas. É sobre isso que o Tiago está falando, e agora grave isso. Tudo que Tiago vai falar aqui agora é pensando na vida eterna, o que nos espera. A segunda orientação que Tiago nos dá está aí nos versos de 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, a outra orientação de Tiago é: peça sabedoria a Deus. E a gente vai ver daqui a pouquinho que tipo de sabedoria é essa. Mas se você precisa de sabedoria, peça a Deus. E o verso 6 continua: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelos ventos, e não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Peça sabedoria a Deus. É bem interessante que entre os versos 4 e o verso 5 tem algo que às vezes passa despercebido numa leitura muito rápida. O verso 4, ele termina: para que sejais perfeitos e íntegros. Só que a gente não pode parar só aí, em nada deficientes. Se porém, continua o verso 5, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Se tem deficiência de sabedoria, peça a Deus. Mas que tipo de sabedoria é essa? O que é essa sabedoria? Nós não podemos pensar isso só em questões morais. Por exemplo, se você paga os seus impostos, o não crente também paga os seus impostos. Se você é honesto, né, na sua vida, tem muitos não crentes que também são honestos. Não é essa sabedoria que o Tiago está falando, mas é uma sabedoria muito além disso. Lembra do que eu falei sobre a alegria? É a sabedoria de entender que você está no caminho para o céu. Se você necessita disso, peça a Deus. Mas por que Tiago fala dessa necessidade de pedir sabedoria a respeito do que nos espera? A gente vai ver daqui a pouquinho. Porque se você não tiver sabedoria para entender que você está a caminho do céu e que as dificuldades que você passa aqui são passageiras, mesmo que dure 80 anos, se você não entender isso, você precisa pedir sabedoria a Deus. E olha, é nas coisas simples, tá? Nas coisas simples. Quando morre um parente muito querido seu e você questiona por que Deus fez isso, peça sabedoria a Deus, que você ainda não entendeu por que Deus fez isso. São essas questões. São questões tão simples falando assim, mas no dia a dia, na vivência, é muito difícil. É muito difícil quando você perde alguém que você ama muito. E não questionar, às vezes, a Deus por causa da nossa carne. Mas é sobre essa sabedoria que Tiago está falando. Não as questões morais que cercam a humanidade e que todos precisam, né? Todos precisam não roubar, não matar, não furtar. São questões morais. Não é dessa sabedoria, mas é a sabedoria de entender a palavra de Deus. É a sabedoria de entender a graça de Deus. E olha, quando você entende isso, você vive mais leve. Você vive mais leve. E outra coisa, você começa a perceber onde você pode ser útil dentro do reino dos céus. O que o crente mais precisa é ter sabedoria. E essa sabedoria nada tem a ver com os conhecimentos adquiridos pelos bancos de escola. Versículo 5 também tem uma outra curiosidade. A palavra improperar. O que significa isso? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Sabe o que significa isso? Quando Deus dá sabedoria, Ele não fica jogando
na sua cara assim: lá vem o Rogério pedir sabedoria de novo. É de uma vez por todas. Quando você pede sabedoria e ele dá sabedoria para entender a palavra, é de uma vez por todas. Você não questiona nunca mais a palavra de Deus. Isso significa a palavra improperar. Ele não fica jogando na cara, como a gente faz, né, com nossos filhos, né? Lá vem você falando isso de novo, né? Deus não faz isso. Uma vez que você pede sabedoria, Ele dá deliberadamente, não segura nada, generosamente. Já imaginou isso? Pense em Salomão. Salomão foi um homem perfeito? Não. Aliás, nenhum ser humano na Bíblia foi perfeito, mas ele pediu sabedoria e ele teve o seu reinado com sabedoria, entendendo as questões de Deus. Você vai pedir sabedoria, você vai ser perfeito ou você é perfeito? Não, mas nós vamos entender os princípios da palavra de Deus. No meio ao sofrimento, precisamos pedir sabedoria com fé, em nada duvidando. Aqui é outra questão muito interessante de Tiago, né? Se ele parasse só na fé, já bastava. Peça, porém, com fé. O que é fé? É a certeza de algo que você não espera e não vê. Então, se você tem fé, você não duvida. Mas Tiago parece que ele completa a frase, né? Peça com fé em nada duvidando, para ficar bem claro essas questões. Mas aí ele dá alguns comparativos, né? Porque aquele que é semelhante, aquele que não tem fé, é semelhante à onda do mar. O que a onda do mar faz? O vento sopra para lá, sopra para cá, e ela vai para lá e para cá. Essa é a primeira comparação que Tiago dá. São pessoas inconstantes. São pessoas que a pessoa que fala uma coisa, concordo. A pessoa que fala uma coisa contrária àquela, concordo. Ou seja, ela é inconstante no que diz respeito à palavra de Deus. E nós temos muitas pessoas inconstantes na palavra de Deus. E isso tem levado muitas igrejas a não adorarem a Cristo. Adoram a performance dos músicos, adoram a liturgia, adoram a qualquer coisa, menos adorar a Cristo. São pessoas inconstantes, temos infelizmente muitos inconstantes dentro da nossa igreja. O que acontece com uma pessoa inconstante, sem fé? Primeira coisa que ela faz, ela deixa de ir à igreja. A segunda e terceira, e assim sucessivamente, ela deixa de ler a Bíblia, ela deixa de orar, ela perdeu o entusiasmo, ela não tem o entusiasmo, ela não tem fé. Aí ela começa a se fixar nas redes sociais, nas frases de efeito. Nós temos muitas frases de efeito, que às vezes muitas pessoas confundem com o texto bíblico, né? Isso é um versículo? Não está. Enfim, as pessoas não estudam. E aí, no verso 7, Tiago fala algo sobre essas pessoas, que essas pessoas, elas pensam que vão alcançar alguma coisa do Senhor. Diz o verso 7 na íntegra: não suponha este homem ou essa pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa. A segunda comparação que Tiago faz para aquelas pessoas que não têm fé está no verso 8. Diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que significa ânimo dobre? Duas opiniões, duas almas, duas vontades, duas caras. A pessoa é uma coisa aqui, outra coisa ali em relação à palavra de Deus. Inconstante em todos os seus caminhos, diz o final do verso 8. E é isso que Tiago não quer para os seus leitores. Eles querem que eles entendam que o sofrimento causa isso, está causando. Como se Tiago estivesse dizendo assim: gente, vocês estão sofrendo, vocês estão começando a questionar Cristo. Vocês estão deixando vocês estão com medo de trabalhar, de evangelizar, porque vocês estão com medo da perseguição. Não, a perseguição faz parte do amor de Deus para a sua vida, porque o que nos espera é muito melhor. Em outras palavras, é isso que Tiago está dizendo.
Deus manda os sofrimentos para poder tratar com você. Tratar nisso. Por isso precisamos pedir a Deus sabedoria. E essa foi a segunda orientação de Tiago. A terceira orientação de Tiago, para podermos enfrentar as dificuldades, está no verso 9 até o 11. O irmão, porém, de condição humilde, muito interessante esse verso, e há uma interpretação, um entendimento errado. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Parece que Tiago está falando assim, o rico não tem dignidade, né? Porque só o pobre que vai se gloriar na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Mas o que Tiago está dizendo aqui, a terceira orientação? O pobre, aquele que tem dificuldades financeiras, se ele não for digno, a tendência dele é querer tirar vantagens para poder ter uma renda maior ou poder ter um dinheiro mais fácil. O rico, ele não precisa dessas vantagens para ter um dinheiro mais fácil. Então, o rico deve se fixar na sua insignificância. O rico deve pensar assim, eu sou tão ser humano quanto qualquer outra pessoa e dependo da graça de Deus como qualquer outra pessoa. Mas assim como o pobre também deve pensar a mesma coisa, que somos pó da terra, não somos nada diante de Deus. É disso que Tiago está falando. Ele não está dizendo que o rico é insignificante, que o rico não tem dignidade, não é nada disso. É a questão de onde está a sua mente. Onde está a sua mente. O pobre coloca a sua mente na sua dignidade. Já viu aquela expressão assim, nossa, nós somos uma casa tão humilde, mas estava tudo limpinho, tudo arrumadinho, isso é dignidade. A pobreza não quer dizer sujeira, nada disso, isso é dignidade. Não tentar tirar vantagens para melhorar de vida. E o rico, não pensar só no dinheiro, pensar que ele é tão ser humano e vai voltar para a terra, para o pó da terra, como qualquer outro. É disso que Tiago está mencionando, e é a terceira orientação que ele nos dá. A quarta, nos versos 12 até o 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, olha bem, receberá a coroa da vida. Aqui que é o ponto-chave. Receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu os que o amam. Então essa é a próxima orientação que Tiago nos dá. E aqui Tiago quer que os seus leitores entendam qual é a diferença de tentação e provação. Deus não tenta ninguém. O que diz o Sermão do Monte? Ou melhor, o Pai Nosso. Não caís em tentação, mas livra-se do mal. A música que nós cantamos do Pai Nosso colocou provações, está errado. Provações e tentações são coisas diferentes. Nós acertamos aqui na nossa letra. Tentação, Satanás, diabo, inimigo das nossas almas. Provações, Deus, tratando conosco, fortalecendo a nossa fé. Ele explica isso no verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria carne, pelos seus próprios pensamentos. Lembram de Adão e Eva? Foram tentados literalmente, pela serpente e pela cobiça da sua própria alma, que se deixou levar pelas palavras de Satanás. Os sofrimentos podem ser provações quando entendemos que vem de Deus. E temos sabedoria para entender isso.
Mas esses mesmos sofrimentos que Deus usa para nos provar, pode se tornar tentações. E aí, já não é mais de Deus, é da sua própria, da minha própria cobiça, da minha própria carne, do meu próprio coração corrompido. Por isso, peça primeiro sabedoria a Deus, para entender as questões. Verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. A próxima orientação que Tiago nos dá, e é a quinta, de 8, está nos versos 16 a 20. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. O finalzinho, ou melhor, o verso 20 esclarece bastante essa questão. Porque a ira do homem não produz justiça. Não adianta você ficar irritado com Deus. Isso não vai mudar o coração de Deus naquilo que Ele já tem planejado para a sua vida e para a minha vida. Não adianta você ficar nervoso. E Tiago, nesta quinta orientação, ele diz que nós precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Quando alguém falar com você, ouça, pense na sua resposta. Não dê respostas rápidas, sem pensar, porque uma vez quando sai da boca, acabou. Pense. Se puder falar assim, eu vou pensar um pouco. Melhor. Eu conheço um irmão que sempre assim, a gente pede uma coisa para ele, deixa eu pensar um pouco. É isso aí, para não falar uma coisa, falou, acabou. A sexta orientação está no verso 21. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Está lá no meio do versículo, né? Acolhei com mansidão. É tão difícil as pessoas acolherem a palavra de Deus. Mas o crente, ele precisa acolher com mansidão aquilo que ele aprende lendo e aquilo que ele ouve nas mensagens. Acolher com mansidão. Tiago fala da postura de se receber a palavra de Deus, não bloquear, né? E como você já pediu sabedoria, tudo que é palavra de Deus você vai absorver, você vai analisar, você vai conseguir saber o que não é bíblico, o que é bíblico. Mesmo dentro do meio evangélico, tem muitas coisas que não condizem com a palavra. Você vai saber interpretar isso, você vai saber entender isso. Isso é acolher com mansidão, mas também com sabedoria. Isso deve ser plantado no seu coração. E uma vez que isso é plantado no seu coração, a tendência é que dê frutos. E frutos de uma ação completa da sua fé. Você precisa trabalhar, você precisa conseguir identificar uma área de atuação. A sétima orientação está aí nos versos 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Parece que Tiago agora está chegando em tudo que ele quer dizer. Seja praticantes da palavra. Se você ouve e não planta, você vai sair daqui e vai esperar o próximo culto. Você não vai fazer mais nada. Você não plantou aquilo. Você não está desenvolvendo ações práticas. Aí você não vai praticar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você não está enganando a ninguém, está enganando a você mesmo quando você não se propõe a fazer o mínimo para o reino de Deus durante a sua semana.
Porque se alguém, verso 23, é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como é o seu rosto, como é a sua aparência. Ouvintes negligentes, é o que Tiago vai mencionar aqui mais para frente. O apóstolo, ele dá ênfase à necessidade de se aprender a ouvir, mas também a praticar, colocar em prática. E a oitava orientação está no verso 25. Acompanhe a leitura. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será muitíssimo feliz, que é o significado de bem-aventurado, no que realizar. Olha que interessante. Você não vai ser muito feliz naquilo que o outro vai realizar, mas você vai ser muito feliz naquilo que você realizar, seja qualquer coisa que edifique o reino de Deus. Não existe para Deus serviço menor ou maior, existe o serviço da evangelização. Mas muitas pessoas querem o dom de cura, muitas pessoas querem isso, muitas pessoas querem o dom da pregação, mas se esquecem que tratar dos pequeninos, tratar dos pobres, das viúvas, é muito grande também isso para Deus. Mas às vezes muitas pessoas não querem. Por isso que a gente precisa ter consciência, praticar a palavra, achar um lugar, achar o que fazer. Considerações finais. Os seguidores de Jesus Cristo enfrentam muitas dificuldades nesse mundo. Sim, isso é verdade, isso é fato. Algumas dessas dificuldades são experiências, às vezes, terríveis. Sim, isso acontece com cristãos, com pessoas fiéis a Deus. Mas os cristãos, contudo, têm que ter a consciência de que é um povo escolhido, um povo salvo, um povo iluminado de Deus, e que o seu destino não é neste mundo, e sim a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique as suas palavras em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, encerrando assim o nosso culto. O Ministério de Louvor pode tocar mais uma canção, mas desde já estamos encerrados. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e também agradecer a você que nos assistiu pela internet. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. Sabemos que é difícil às vezes passarmos por dificuldades, mas isso um dia vai acabar. Estaremos felizes no céu com o Senhor. Portanto, que o Santo Espírito aplique essas palavras nos nossos corações, nos dê uma boa semana, que a Tua graça e a Tua paz estejam com todos nós aqui na igreja, com todos que nos assistem pela internet. Que Deus abençoe as famílias de todos, em nome de Jesus. Amém.